Então quer dizer que alienígenas estão entre nós. Pô, depois desses arquivos que o próprio governo dos Estados Unidos soltou, mano, quando você entra no TikTok, no YouTube, já começa a surgir várias teorias, né? De que com certeza seriam alguma raça de alienígena que a gente não conhece. Tanto que saiu até que tem 4 raças de alienígenas, né? Que são os Greys, que são aqueles normaizinhos que a gente já sabe, são aqueles insectoides, parece um louva-a-Deus gigante. Tem o outro que são os nórdicos. Tem várias analogias desses nórdicos aí, falando que será que esses talvez não são os anjos, né? Então, tipo assim, já estão entrando em uma brisa com a Bíblia. E tem outro, né, que é o que todo mundo conhece, que são os reptilianos. E tem toda uma teoria onde o pessoal fala que os reptilianos é uma raça ruim e que eles criaram robôs da raça Grey, que são esses Greys robôs, que são seres ruins, mas que os únicos seres bons são os Greys, e a gente tem meio que os louva-a-Deus, que são meio que o Brasil, né? Que são de boa, que só querem viver de boa, né? Tipo a gente não quer guerra nem nada, então nós somos meio que os insectoides, assim. E também tem os nórdicos. Os nórdicos eu não me aprofundei muito, porque também eu não me aprofundo tanto, né? É mais o que mostra pra mim na minha timeline, que eu vou scrollando o dia inteiro. E tem muita gente que diz que eles já estão entre nós, né? E eu acho isso uma brisa total, mano. Acho que eu só realmente acredito nisso se eu ver, pô, porque eu não consigo botar fé. Até então, eles são uma imaginação. Você decide se você acredita ou se você não acredita em alienígenas, em raças de alienígenas. Tenho pra mim que sim, existe algum outro tipo de vida, não sei se inteligente, mas que existe sim. O universo é imenso e não tem como ter vida só na Terra, cara. Vida como nós conhecemos aqui, né? Eu acho muita loucura isso ter dado certo só em 0,0000,1% de ter vida inteligente, sabe? E dito isso, já vem na minha mente aquele outro caso de vários cientistas que desapareceram. Nossa, que esse é um caso que, pô, mexeu com a minha cabeça total. Eu tava vendo isso de noite na cama, deitado. Até arrupiei, filho. Era meia-noite e pouca já. Irmão, apareceu esse caso desses cientistas que sumiram e junto com eles apareceram aquelas 2 fotos daqueles 2 aliens. Foi mal. Se alguém tiver vendo isso de noite e também tiver medo desse bagulho aí. Só que assim, eu não tenho medo em si. Mas, mano, essas fotos são muito creepies, mano. São muito creepies. E assim, eles não são Greys. Tem a teoria de que eles são seres humanos que vieram do futuro e que eles estão daquela forma porque eles tiveram que se adaptar ao que a Terra virou. Várias catástrofes, eles tiveram mutações pra poder sobreviver. E isso fez eles ficarem deformados e várias outras coisas assim. Depois disso, veio aqueles cientistas, né, que desapareceram, que eles estavam falando demais, e, mano, e tem vídeo dessa cientista, onde ela fala sobre esses casos, e ela mostra que ela tá sendo perseguida, e que tem várias coisas que rolam na casa dela, mas ela continuava falando em si, porque ela tava empenhada em realmente dizer the truth. A verdade da história, todos sabem como terminam, né? Tem 2 teorias que eu vi. Uma teoria é que ela sabe que esses alienígenas que foram capturados pelo governo dos Estados Unidos, e sempre nos Estados Unidos, parece que lá é o centro do mundo, pô. É loucura, porque tudo rola lá. Depois dessa teoria, né, dela saber que esses alienígenas são viajantes do tempo, tem outra teoria de que ela tava querendo dizer e querendo liberar pro público que tudo isso que os Estados Unidos tá fazendo, que tá soltando vários arquivos aí, é uma bomba de fumaça pra várias outras merdas que o governo Trump anda fazendo por aí. Ela sabia que a ideia do governo dos Estados Unidos era soltar esses arquivos pra forçar toda a humanidade a ter um governo mundial. Que aí a gente entra em outra bolha e que tudo isso que tá acontecendo a gente já tá na 6ª trombeta pro apocalipse. Nossa, é muita viagem pensar nisso aí, velho. A minha que eu realmente acho é que todos esses arquivos aí estão sendo soltos da mesma forma que o Epstein, né, aquele caso Epstein lá, pra poder fazer uma cortina de bomba de fumaça pra alguns feitos do governo dos Estados Unidos que afetam outros países em si. Porque realmente, mano, todo mundo fica distraído com isso. E eu acho que, mano, essas paradas desses vídeos, assim, eu tenho pra mim que já são tecnologias
tecnologias que o próprio governo já fez. Tem vários programas aí que já vazaram. Tem até um protótipo de um avião que ele era em forma de OVNI, de uma nave, não sei. Tipo aquele B-2 Spirit, pô. Vai numa roça de Minas Gerais, um canto muito afastado, e bota alguém pra poder voar com aquele B-2 Spirit, mano. Tipo, de uma pessoa que não tem muita informação, que não é cronicamente online. Cara, pra eles aquilo ali vai ser um OVNI. Pra mim já é. Eu acho aquele B-2 Spirit bizarro, como que algo que é tão pesado que carrega ogivas, né, mísseis de toneladas, consegue voar silenciosamente sem ser detectado, consegue voar, circular, acho que é a Terra, uma vez, se eu não me engano, tipo assim, ele voa muito, muito, e ainda tem aviões que podem fazer a recarga dele, né, o reabastecimento, enquanto ele estiver em ar. Mano, se isso não é coisa alienígena, eu não sei que porra que é, mano. Porque isso é bizarro, tá ligado? Então, assim, eu tenho pra mim que essas naves, sei lá, esses OVNIs, são criações não só dos Estados Unidos em si, também pode ser da China, da Rússia. E a gente sabe que tem vários outros países que também são potências, pô. A gente não sabe o que o cientista de tecnologia secreta da China está desenvolvendo. Mas com certeza que a Rússia tem algum serviço secreto assim também, pô. Uma das coisas mais populares sobre eles é o serviço secreto da Rússia, né? Que são de espiões, KGB. Eu tenho pra mim que isso são tecnologias humanas. Não quer dizer que eu não acredite que existe alienígena, como eu já disse. Só que eu acho que não existe visitando a gente, sabe? Porque, mano, se isso for também, vai ser um baque muito grande até pra mim. Porque eu falo assim, mano, eu não boto fé que tem alienígenazinhos cinzas, de cabeções, andando por aí, tá ligado? Metamorfos ou etc. Eu acho isso muita brisa. E é muita brisa, mano. Acho que nem se eu fumar a maconha mais estragada do mundo, eu vou realmente acreditar nesses fatos aí. Mas eu acho que, mano, se eu tivesse algum contato com extraterrestre, nossa, mano, deve ser algo muito, muito bizarro. Você vê uma criatura humanoide gigante, ou uma criatura humanoide pequeno. Nossa, mano, deve ser uma brisa. Deve ser um sentimento de agonia misturado com angústia, que eu acho que é uma coisa que eu teria muito, mano. Mas, mano, no fim, é como eu falo. Não acho que elas visitam a gente. Não acho que são viajantes do futuro, tá ligado? Acho que isso tudo é uma brisa. Acho que são criações de seres humanos mesmo, tá ligado? De tecnologias militares secretas que são testadas, que são colocadas pra teste de vários outros países, não só dos Estados Unidos. Uma coisa que eu não entendo, por que os alienígenas sempre pousam nos Estados Unidos, sempre param nos Estados Unidos? Mas, mano, eu quero saber o que vocês acham disso aí, se isso é verdade ou não, e de todas essas outras teorias que eu falei aí, das 4 raças de alienígenas. Quero saber, pô. Quero saber. Papo reto, comenta aí. E lembrando, mano, que isso daqui não é pra ter uma conclusão certa. Eu só tô realmente sentando aqui e falando sobre um tema, como se a gente estivesse realmente conversando, tá ligado? Sem conclusão nenhuma, apenas a minha opinião, falando merda e jogando conversa fora. Ia ser uma brisa, imagina o Dr. Spock desce assim, ó: viemos em paz, viemos em paz, viemos em paz, viemos em paz. Caralho, isso foi uma referência muito nerd. Acho que tem muita pessoa que viu Star Trek. Acho que é mais famoso Star Wars. Eu nem vi tanto Star Trek, porque ela é meio longa, né? Então eu vi só alguns episódios isolados que passavam na televisão. O que eu mais vi foi Star Wars. Nossa, Star Wars eu vi demais. Mas, mano, isso não entra nesse assunto, não. Senão eu vou entrar em uma brisa de cultura pop aqui. Então acho que isso é um assunto pra um outro vídeo, né? É isso. É um assunto pra um outro vídeo.